Olá, família! Bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Eu já quero convidar você que está aí no chat, ao vivo, né? Está acompanhando ao vivo, o Noêmio Pereira, a Regina da Silva, o Ismael Pereira também, o professor Tiago tá aí também, coisa boa, a Wanda Vieira, a Regina Monteiro, Marieras, a Maria Santos, a Liliana. Família, todos que estão aí nos acompanhando ao vivo, sejam muito bem-vindos. Vocês já perceberam pelo formato do vídeo que hoje nós vamos para a Bíblia, né? Nós vamos tratar de um assunto a respeito da lei do divórcio. E esse final de semana eu recebi algumas mensagens indagando a respeito desta lei, questionando a respeito por quais motivos pode-se haver um divórcio, se porventura a lei do divórcio que a Bíblia traz proíbe uma reconciliação e quais as situações que a lei do divórcio ela é ineficaz. E aí hoje nós vamos responder a essas perguntas, tudo obviamente à luz da Bíblia. E eu já quero pedir algo para você que nos acompanha sempre. Nós estamos agora respondendo os vídeos, né, com perguntas teológicas nesse formato. Então eu apareço aqui pequenininho, nós exaltamos aqui do lado os textos das passagens bíblicas, né, para que você tenha acesso. Tá legal? Você tá gostando desse formato? Tá dando para você entender direitinho? Então deixa um curtir no vídeo. Coloca nos comentários falando assim, Diego, ó, tá legal. Ou senão você coloca, Diego, eu prefiro do jeito antigo, só você falando, depois a gente pesquisa na Bíblia. Pode colocar lá também, tá bom? E se porventura é a primeira vez que você está assistindo o vídeo aqui no canal, e se for ao vivo, ative o seu chat nesse momento para você participar. Aqui embaixo ó, do vídeo, tá vendo? Ó, essas mensagenzinhas aparecendo são do chat, quer seja... do Facebook, quer seja pelo YouTube, tudo aparece aqui no vídeo. Aqui no Manual do Casamento nós abrimos a Bíblia e somos super transparentes. Então aqui não tem manipulação, não tem disse-me-disse, a gente mostra a Bíblia na hora, quem está assistindo participa na hora, para a honra e glória do Senhor. Família, então vamos lá. Vamos tratar desse assunto polêmico. Por quais motivos podem haver um divórcio? Bem, quando a gente fala por quais motivos podem haver um divórcio, e é importante destacar que nos dias de hoje, essa situação de divórcio e Bíblia ficou muito famosa, muito conhecida, muito discutida, por causa de um texto no Novo Testamento, onde os fariseus fazem essa pergunta para Jesus. Se por qualquer motivo poderia haver divórcio. Olha só o texto em questão. Nós vamos ver o texto, entender o que ele está falando e nós vamos responder a essas perguntas, tá? Olha só o que é dito. Em Mateus 19, do verso 3 a 6, diz bem assim: Então, chegaram ao pé dele, né, de Jesus, os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha a pergunta. Aqui já foi questionado se era lícito ao ser humano, ao homem, né, sexo masculino, mandar embora a sua mulher por qualquer motivo. E ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador fez macho e fêmea, e disse, macho e fêmea é homem e mulher, né? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e assim se unirá a sua mulher. E serão os dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, ou o que Deus uniu, como dizem algumas versões, não separe o homem. Ótimo. Agora vamos entender uma coisa. Aqui, basicamente, Jesus responde a pergunta e dá o assunto por encerrado.
Porque os fariseus agora tentando, né, literalmente tentar a Jesus, ou seja, fazê-lo pecar, questiona-se, olha, é lícito ao homem repudiar, né, mandar embora a sua mulher por qualquer motivo? E aí Jesus, ele responde da seguinte forma, que desde o princípio Deus fez homem e mulher não para se repudiarem, não para se divorciarem, não para mandarem embora, mas para serem uma só carne. E, portanto, aquilo que Deus uniu, obviamente o homem não pode separar. Basicamente é isso. Foi a primeira resposta de Jesus. Logo em seguida, olha o que os fariseus responderam. E disseram-lhes, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Família, vamos bater um papo bem sério. Eu vou conversando com vocês aqui no chat, viu? A Ana tá perguntando assim, desculpa por fugir do tema, mas já teve um encontro aqui em Uberlândia, Minas Gerais? Ana, não teve. Nós tivemos em Belo Horizonte. Tivemos em Belo Horizonte, tivemos em São Paulo, tivemos no Rio de Janeiro, tudo esse ano. Em Uberlândia ainda não teve. Estamos esperando fechar a turma em Uberlândia para a gente ter um encontro maravilhoso. Família, vamos bater um papo bem sério. Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês é à luz da Bíblia, tá? E eu vou trazer um pouquinho do grego, nós vamos pular lá no Antigo Testamento daqui a pouco, mas tem alguns argumentos, algumas formas de lidar com os assuntos da Bíblia que, sinceramente, já não é coisa de adulto, sabe? É brincadeira de menino, praticamente. Sabe aqueles meninos pirracento? Que pega o negócio e fala, é meu, é meu, é meu. Pois é, deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa que eu já vi algumas pessoas argumentando, e eu acho ridículo, a coisa mais sem lógica, é por um seguinte, os fariseus começam perguntando para Jesus se é lícito repudiar a sua esposa por qualquer motivo. O que seria repudiar no meio, né, dos hebreus ali? Repudiar é mandar embora, é separar-se. Literalmente isso, é separar-se, tá? Quer seja com uma carta de divórcio ou sem, repudiar é o ato de se dissolver um casamento. Porque já teve pessoas falando assim, Diego, Jesus não deixou repudiar, mas se der carta de divórcio, tá liberado. Ei, pelo amor de Deus. Vamos discutir a Bíblia com inteligência, não vamos usar de imbecilidade para distorcer a palavra do Senhor, não. O ato de se dissolver um casamento, o homem acabar com o casamento e mandar sua mulher embora, chama-se repúdio, tá? Mandar a mulher embora, é repudiar, separar o casamento. Note que a conversa deles começa justamente tratando acerca de repúdio. A carta de divórcio é referente a uma lei criada por Moisés, a qual Jesus agora diz o seguinte, que não é lícito repudiar a sua mulher. Ponto final. A primeira resposta de Jesus foi, Deus fez homem e mulher para ficarem juntos a vida toda, ok? Em seguida, os fariseus indagam, falam assim, opa, peraí, mas Moisés fez uma carta de divórcio. E agora, Jesus? Aí Jesus disse, a carta de divórcio é proveniente da dureza do vosso coração. Só que lembra quando Jesus disse certa vez que ele não veio para mudar a lei, mas sim para cumprir? Agora, se Jesus tivesse mudado a lei de Moisés, ele teria um problema, porque era justamente o que os fariseus queriam que ele fizesse. E se Jesus fizesse uma nova lei, revogando a lei de Moisés, ele teria problema também.
porque agora ele estaria se contradizendo. Então presta atenção, o que Jesus fala em nenhum momento é para revogar a lei de Moisés, tampouco para fazer uma nova lei. Você está percebendo? Um dos únicos momentos na Bíblia em que Jesus fala assim, um novo mandamento vos dou, que amais uns aos outros, né? Esse mandamento na verdade não é novo. Esse mandamento está lá em Deuteronômio. Está em Êxodo. Tanto em Êxodo Moisés cita ele, tanto em Deuteronômio também cita. Amar ao próximo como a ti mesmo, né? E amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, já era um mandamento antigo. Jesus apenas reforça um verso bíblico que traz essa narrativa, né? O novo mandamento vos dou. Mas isso são palavras de Moisés. Ou seja, até mesmo na nova aliança, nós já fizemos vídeo aqui no canal fazendo essa análise, Jesus cumpriu à risca como ela era feita na antiga aliança. Ou seja, Jesus apenas a renova. Agora, presta atenção. Então, se Jesus está dizendo que qualquer um que se divorciar da sua mulher, que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da lei de Moisés, ou melhor, não sendo por causa de prostituição, conforme está aqui no texto, essa pessoa ela não pode se casar de novo, ela não pode viver sozinha, porque ela está se separando por uma razão ilícita. Então, peraí, vamos entender uma coisa. A lei de Moisés, a lei do divórcio, permite a separação, correto? Jesus disse isso. Os fariseus disseram isso. Em nenhum momento isso foi revogado, tá? Jesus fala, olha, realmente existe a lei de Moisés, ela foi dada por causa da dureza do vosso coração. Portanto, qualquer um que se divorciar da sua mulher, não sendo por causa da lei de Moisés, comete adultério. E quem casar com a divorciada, comete adultério também. Então, pera lá. Só que ao invés de Jesus falar a lei de Moisés, ele falou não sendo por causa de prostituição. Agora, quando a gente fala em prostituição, algumas Bíblias vão estar traduzidas por imoralidade sexual, infidelidade, até mesmo adultério. Só que nós temos um problema aqui. Porque agora, quando fala de prostituição, existem muitos que interpretam isso como adultério. Só que se fosse adultério, Jesus poderia ter dito, qualquer um que repudiar sua mulher não sendo por causa de adultério e casar com outra, comete adultério. Só que quando nós vamos para o grego, que foi onde foi redigido todas essas palavras de Cristo, a palavra usada para prostituição é diferente da palavra usada para adultério. Na palavra prostituição foi usado o termo porneia. E na palavra adultério foi usado o termo moicheia. Só que presta atenção numa coisa interessante. Diante de tantas versões que existe, eu preferi utilizar essa aqui com vocês, que fala-se de prostituição, porque é um termo mais próximo de porneia, né? Que porneia é a raiz da palavra pornografia, e acaba sendo mais abrangente. Então, antes de nós pensarmos assim, então, peraí, Diego, então quer dizer que se qualquer motivo de prostituição, por qualquer motivo de imoralidade sexual, eu posso me divorciar da minha mulher? Não é bem isso que o texto está dizendo. E eu vou te explicar. Olha só a situação. Quando você pega esse termo no grego, porneia, ele na Bíblia, ele aparece no Novo Testamento em vários contextos diferentes. Por exemplo, a palavra porneia, em 1 Coríntios, no capítulo 5, verso 1, ele é utilizado para descrever uma relação incestuosa, ou seja, entre irmãos, e é utilizado o termo porneia. Em 1 Coríntios, agora no capítulo 6, ele é utilizado para descrever a prostituição. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, ele já é utilizado para descrever o jugo desigual. Em Apocalipse, no capítulo 2, verso 14, porneia é utilizado como uma referência de idolatria. Exatamente.
Em Atos 15, verso 19, o termo porneia aparece descrevendo a imoralidade sexual. Em 1 Tessalonicenses 4, verso 3, ele é descrito como relações sexuais ilícitas. Que aí poderia, né, entrar de tudo. Em Judas, capítulo 7, o termo porneia é utilizado para descrever o homossexualismo. E em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 18, ele é descrito como impureza. Então presta atenção numa coisa aqui. Se porneia tem todos esses significados, então seria correto dizer que Jesus, quando ele fez essa referência de porneia, por qualquer desses motivos pode haver a separação? Será que é isso que Jesus está falando? Porque presta atenção, se nós formos para o lado da palavra porneia, aí realmente nós temos que admitir que quer seja um julgo desigual, quer seja prostituição, quer seja idolatria, imoralidades sexuais, relações sexuais ilícitas, homossexualismo, impureza, eita, aqui todo mundo separa, relação incestuosa, então poderia haver o divórcio. Só que presta atenção, quando nós fazemos a narrativa e interpretamos o texto, você descobre que a referência que Jesus está fazendo é da lei do divórcio. A lei do divórcio é o centro da discussão. É a lei de Moisés para o divórcio é que Jesus está discorrendo. Tanto que quando ele fala da lei de divórcio de Moisés, dada por causa da dureza do coração, Jesus diz, portanto, ou seja, é uma consequência dessa análise da lei que Jesus está falando. Quando nós olhamos para o termo porneia, é interessante nós destacarmos que Jesus, ele está ali agora, né, na nação de Israel. Entretanto, todos os escritos que nós temos do Novo Testamento, ele é em grego, tá? Lembrando que os judeus, os hebreus daquela época, eles não falavam o grego como a sua língua materna. Eles falavam o quê? O hebraico. Em alguns casos, o aramaico também, né? Mas eles falavam o hebraico. Quando a lei de Moisés foi escrita, ela foi escrita em hebraico e não em grego. Ou seja, agora quando você tem essa narrativa, de porneia, por exemplo, você tem ali o escritor pegando as palavras de Cristo, trazendo uma palavra que no grego ela era conhecida e era aplicada para pecados referentes. Só que essa palavra porneia você não vai achá-la no Antigo Testamento porque ela não é em hebraico. E o Novo Testamento foi escrito em hebraico. As leis de Moisés foram escritas em hebraico. Você está percebendo? Agora presta atenção numa coisa aqui, bem interessante. Falando agora do hebraico, e nós já chegamos à conclusão que Jesus ali ele não estava dando ênfase, propriamente dito, à palavra porneia, mas sim à lei de Moisés. Vamos fazer o seguinte, vamos ler a lei de Moisés? Sim, porque toda discussão começa com os fariseus levando a questão da lei de Moisés. Não é verdade? E aí, em determinado momento, todo mundo para discutir porneia. Então vamos parar de discutir porneia e vamos ler a lei de Moisés para ver se está em harmonia com o que foi dito lá, tá bom? Família, até aqui vocês estão entendendo? Tá tranquilo? Vocês querem que eu fale mais rápido, mais devagar? Eu tô fazendo na velocidade de vocês, viu? Se vocês falarem assim, Diego, fala mais rápido, eu acelero aqui. Se vocês falarem assim, Diego, pode falar mais devagar, mais tranquilo, né? Mais pausadamente, nós vamos também, tá bom? Família, olha só o que diz agora a famosa lei do divórcio. Eu vou ler aqui o primeiro verso para vocês. O primeiro verso da lei do divórcio diz assim, está lá em Deuteronômio, capítulo 24, verso 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela,
E se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente, em outras versões vai estar imorais nela, e se lhe escrever uma carta de divórcio e entregar a mulher, aí poderia mandá-la embora, né? Só que presta atenção. Aqui a carta do divórcio, da lei do divórcio, fala que poderia mandar a mulher embora se houvesse algo indecente nela. Algo indecente. Obviamente, essa indecência tem que ser de cunho sexual, né, da intimidade e tudo mais. Só que o que seria essa indecência? Aí vem a questão. Lembra de todas aquelas passagens que nós lemos? Que eu usei as referências? De incesto, de prostituição, de homossexualismo. Lembra tudo aquilo que encaixa a palavra porneia? Agora, olha que interessante, porque quando agora nós vamos para as próprias leis de Moisés, ele traz referência acerca de cada um daqueles crimes, daqueles pecados. Por exemplo, há quem diga que, Diego, essa coisa indecente de Deuteronômio 24 pode ser prostituição. A pessoa prostituiu, então vai lá e pode dar uma carta de divórcio. Opa, só que presta atenção acerca da lei da prostituição. Olha o que diz. A lei da prostituição. Se um homem casar-se com uma mulher e depois de ter tido relações sexuais com ela, passar a odiá-la e lhe atribuir atos vergonhosos e a difamar, dizendo: eu casei com esta mulher e quando tive relações com ela descobri que ela não era virgem. Então, o pai e a mãe da moça levarão as provas da virgindade da moça aos anciões da cidade, junto ao portão. Porém, se isso for verdade, ou seja, se ficar provado que a moça não era virgem, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois se cometeu um ato infame em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Família, deixa eu falar algumas coisas a respeito da lei da prostituição. Vamos entender o seguinte. Quando nós falamos da lei da prostituição, é importante destacar que prostituição na Bíblia é qualquer ato sexual que você cometa por interesses, quer seja financeiro, quer seja social, quer seja pelo prazer, de maneira ilícita. Isso é o ato da prostituição. Isso fora do casamento. Se for dentro do casamento, seria adultério. E aí o que acontece? Aqui, nesse caso, o homem casou-se com a mulher. E aí eles tiveram relação sexual e foi descoberto que esta mulher não era virgem. E aí agora ele a difama e ele avisa aos anciões da cidade, falando assim: olha, eu casei com essa mulher, mas ela não era virgem. Aqui é dito nessa lei que dá inclusive o direito da mulher se defender. Como? Havia um costume em Israel de, no ato sexual da noite de núpcias, a mulher tiraria o lençol, o qual teve o respingo de sangue pela perca da virgindade, e daria de presente ao seu pai, como uma prova de que ela foi pura, de que ela foi fiel aos seus princípios até na noite de núpcias. E aí o pai guardaria esse lençol com essa marca da pureza de sua filha. Se porventura o homem agora vem alegando que ela não era virgem, agora o pai podia ir lá e mostrar o lençol. Falar assim: olha aqui, eu tenho o lençol. Entretanto, era um costume não muito praticado. Então nem todos tinham esse lençol. E aí, se porventura não se comprovasse a pureza da mulher, ela simplesmente era morta, apedrada. Agora presta atenção numa coisa. Quando nós vemos que a prostituição levava à morte, então não dá para a gente considerar que prostituição leva à carta de divórcio. Porque existe uma lei clara que diz que em caso de prostituição era morte, tá bom? Agora, quando
Agora, quando você vê uma penalidade dessa, presta atenção. Não pense que Deus era malvado. Por causa dessa última frase que diz assim, ó, assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. As leis que Deus concedeu à nação de Israel não eram dentro do propósito de Deus para que elas se cumprissem. Ou seja, Deus não sente prazer na morte de uma pessoa proveniente do pecado. Deus não se regozija disso. Mas a intenção de tais leis era impedir a maldade no meio do povo de Israel. Ou seja, basicamente com uma lei dessa, e obviamente os pais inculcariam isso em seus filhos, a mulher olharia e falava assim, poxa, eu não vou me deitar com qualquer homem, eu não vou me prostituir, porque se porventura este pecado seja aberto, exposto a todos, eu serei morta. E eu não vou fazer isso. Eu temerei a Deus, eu temerei as leis, eu honrarei aos meus pais. E por isso as leis eram tão rígidas, tá? Porque de fato levavam à morte. Agora, Deus tinha prazer nessa sentença? Obviamente que não. Mas o propósito da rigidez dessas leis era justamente fazer com que o povo não viesse a pecar. De fato, que temessem a Deus. Isso em caso de prostituição. Teve uma pergunta interessante, né? A Ana Lima pergunta assim, e a mulher que não sangrava, morria? Não é necessariamente a mulher que não sangrava, morria. Existem na Bíblia relatos de alguns casamentos que não se teve, né, essa cultura do lençol, por exemplo. Entretanto, note que um homem ele teve relações sexuais com a mulher e passou a odiá-la por ter descoberto atos vergonhosos. E aí sim, o fato de não sangrar seria uma das situações. Presta atenção. Em muitos casos, a mulher ela era super protegida por sua família. E então o pai assegurava, olha, minha filha nunca teve envolvimento com nenhum homem, porque ela nunca saiu de dentro de casa. Sempre houve uma super proteção. No ato sexual, o homem notava se ela tinha desenvoltura, se havia toda aquela facilidade para o ato sexual, se a mulher de fato tinha dores ou não tinha, a conduta dela. Então, assim, a questão do homem atribuir a questão do sangue como perca da virgindade era só quando se tinha muitos outros fatores envolvidos. E aí o sangue seria uma prova de que não havia virgindade. Mas poderia haver situações em que não havia o sangramento, mas o homem confiava em sua esposa, ele acreditava na versão dela, ele acreditava na honra que ela proferia aos seus pais, e isso acabava não vindo à tona. Tá percebendo? Então, assim, e é tão interessante isso, porque depois a ciência vem explicar, né? A medicina vem explicar que nem sempre há o rompimento do ímen, ou seja, nem sempre haverá sangue na primeira relação sexual. E por causa disso, não haveria morte simplesmente porque não sangrou. Mesmo porque era algo que dava para manipular, né? As mulheres aí são bem criativas, né? Vocês sabem que dá para manipular esse negócio aí. Mas, continuando. A outra situação, quando a gente fala de coisa indecente lá da lei do divórcio, seria a possibilidade de adultério. Só que olha o que a lei dizia a respeito de adultério. Presta atenção. Em caso de adultério, se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ou seja, é adultério, tá? É casado. Ambos devem ser mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. E assim vocês eliminarão o mal de Israel. Mais uma vez, a lei que fala de morte destaca o porquê. É no intuito de gerar o temor, a obediência, o alto rigor, para que o povo não se corrompa. Diego, então quer dizer que lá quando Jesus fala em se divorciar em caso de prostituição, que foi uma tradução da palavra porneia,
Tá, eu entendi. Prostituição não é, porque na lei de Moisés falava que prostituição deveria morrer. Adultério, Diego, também não é. Porque em caso de adultério, conforme diz a lei, Deuteronômio 22, 22, também era morte. E só para ficar bem clara essa questão do adultério, lá no Novo Testamento, você lembra que Jesus, em um determinado momento, ele está pregando, aí chega uma mulher trazida pelos fariseus, dizendo assim, olha, Jesus, essa mulher foi pega em adultério. E a lei diz que ela deve o quê? Morrer. Que ela deve morrer. Você está percebendo? Ou seja, até no Novo Testamento existe essa referência. Adultério leva-se à morte. E não a carta de divórcio. Mas vamos dar sequência. Aí, talvez você pense assim, Diego, lá fala do homem que se casou, se achegou à mulher, descobriu coisa indecente. E se foi fornicação? Bem, primeiro eu já quero falar para vocês que fornicação seria praticamente impossível. Por quê? A fornicação é um ato sexual realizado por duas pessoas que vêm a se casar. Se o ato sexual é realizado entre duas pessoas que não se casam, é prostituição. Se o ato sexual é ocasionado por duas pessoas que venham a se casar, então é fornicação. Para ficar mais claro, olha o texto. Vou projetar aqui para você. Em caso de fornicação, quando um homem achar uma moça virgem, que não for desposada, ou seja, ela não está prometida em casamento com ninguém, e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, ou seja, foi descoberto a relação sexual dos dois, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, porquanto a humilhou, e lhe será por mulher, por esposa, e não poderá despedir em todos os seus dias. Presta atenção. O pecado da fornicação diz respeito a um homem deitou-se com uma mulher virgem, pura, e que não estava prometida a ninguém. Este ato sexual dos dois configura-se como fornicação. Por que configura-se como fornicação? A partir do momento em que se cumpre a lei. Porque agora a lei prevê que eles devem o quê? Se casar. Se porventura eles não se casam, quando são descobertos, essa mulher agora ela não é mais virgem. Então, o pecado que lhe atribui a ela é o da prostituição. E lá na frente, se ela vinha se casar com outro homem, então o homem descobrisse este pecado, agora ela poderia ser morta. Entretanto, este homem que teve relação sexual com ela, agora descoberto isso, ele indenizava a família da mulher. Sim, indenizar por quê? Porque talvez o pai tinha outros planos para ela, e iria indicá-la, recomendá-la a um outro casamento, e agora vai ter que ficar com esse traste mesmo. E aí indenizava, e este homem pegava essa mulher agora e tornava ela sua esposa. E olha o que dizia a lei: não poderá despedir em todos os seus dias. Depois que se casava com a mulher nessa condição, a lei proibia repudiar, se divorciar. Então, deixa eu já te falar um negócio à luz da Bíblia. Se você, homem, deitou-se com a sua esposa, tirando-lhe a virgindade, cometendo este pecado da fornicação, e você foi lá e se casou com ela, a palavra do Senhor te proíbe de se separar dela. Simples assim, te proíbe. Você não pode se separar dela, tá? Conforme dizia a lei da fornicação. Aí tem algumas pessoas, e aí é onde eu falo para vocês, família, vá para a Bíblia. Quando você vê que alguém está falando abobrinha, manda abrir a Bíblia e te mostrar. Que aí tem uns que falam assim para você. Aí você chega na igreja, você quer ouvir de Jesus, você quer conhecer a graça, a misericórdia de Cristo. Aí você chega na igreja
E aí um pastor, uma pastora, um bispo, um apóstolo, sei lá quem, fala para você assim, olha, você não casou na igreja, você está em fornicação. Ah, você não registrou no cartório, você está em fornicação. Você tem que largar o seu marido, largar sua esposa, para você casar direitinho. Presta atenção. Fornicação não é nada disso. Nada disso. E aí o que acontece? Aqueles que dizem que você está no pecado de fornicação e que você tem que largar, gente, eu não sei em que língua que eles leem a Bíblia. Vai ver, eles falam português e estão lendo a Bíblia em chinês, sabe? Tentando interpretar em chinês, porque não tem cabimento. Agora presta atenção. O pecado da fornicação, ele é um pecado único e exclusivamente sexual quando o homem e a mulher não se assumem. A partir do momento em que se assumiram, pegou a mulher, levou para dentro de uma casa, debaixo do mesmo teto, pronto, não tem mais pecado da fornicação. Ainda é um pecado que você tem que pedir perdão a Deus, mas o pecado da fornicação deixou de existir. E aí não tem essa história de falar assim, olha, vocês viviam em fornicação, tem que se separar. Não, porque a lei da fornicação proibia a separação. Então, se você foi a uma igreja que tem por cultura casamentos com registro civil, com cerimônia, com bênção pastoral. Deixa eu te falar, embora a Bíblia não peça nada disso, faça para que você não tropece, não leve outros a tropeçar. Só pelo amor de Deus, não caia nessa conversa de que é fornicação, tem que se separar. Ei, não existe isso na Bíblia, tá bom? E quando alguém falar isso para você, ao contrário do que muitos dizem, falam assim, irmão, eu vou ver na Bíblia, irmão, eu vou orar. Não. Pega esse texto bíblico, abre a Bíblia e mostra para o indivíduo, fala assim, olha, eu não sei de onde você está tirando isso. A minha Bíblia diz o diferente, tá bom? Família, eu quero falar do homossexualismo. Antes, o Ângelo está aqui falando assim, como participar de um grupo de apoio? Temos grupos no WhatsApp, Ângelo. É só acessar manualdocasamento.net/WhatsApp e você vai poder participar de grupos dividido por região, né, por estado. Você tem o grupo do Telegram também, e lá é muito legal, viu? Tem muita coisa bacana. A Gleiciane está falando assim, quando o cônjuge se separar em relação ao Deuteronômio 24, o homem e a mulher podem se casar de novo com outras pessoas? Nós vamos responder isso, hein? E a Silvonete perguntou assim, Diego, fala por que a mulher não pode voltar para o primeiro marido com a morte do segundo? Nós vamos responder isso também, viu, Silvonete? Só fechando essa questão da palavra porneia e os termos que o Novo Testamento traz, lá também é mencionado o homossexualismo, né, o sodomismo, referente à palavra porneia. Só que olha o que diz a lei do homossexualismo. Presta atenção nisso aqui. Em caso de homossexualismo, pode dar carta de divórcio? Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente serão o quê? Mortos, certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Ou seja, em caso de homossexualismo, não pode haver divórcio. Segundo a lei, homossexualismo era morte. Diego, então eu já sei, é incesto. Porque lá também fala de incesto. Então, se o meu marido me traiu com a irmã dele, então eu posso me separar também. Porque usou a palavra porneia. Só que presta atenção. Em caso de incesto, quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e ele vira a nudez dela e ela vira a sua, torpeza portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo, porque descobriu a nudez de sua irmã, e levarão sobre si a sua iniquidade. Extirpados são mortos, viu? Na frente ali de toda a nação, porque fizeram algo que era torpeza aos olhos do Senhor. E pureza, Diego? Porque lá também fala de pureza. Sim, fala. Agora presta atenção acerca de impureza. Se um homem se deitar com uma mulher no período da menstruação, ou seja, que é um dos períodos de impureza da mulher,
e tiver relações com ela, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados, extirpados, mortos no meio do povo do Senhor. Ou seja, presta atenção numa coisa. A palavra porneia, em todas as suas colocações, em todas elas, você viu que nenhuma delas se aplica, né? A essas coisas às quais elas fazem referência no Novo Testamento. Você viu que em caso de prostituição, que nem ela é colocada lá, a lei de Moisés previa a morte. Em caso de adultério, que ela nem foi colocada, mas alguns colocam por conta própria, também leva à morte. Em caso de incesto, era morte. Caso de impureza, era morte. Homossexualismo, era morte. Sexo com animais, eu não coloquei aqui, mas era morte. Família, não era fornicação, mas afinal de contas, o que seria isso? E aí nós vamos responder para você. Vamos lá, responder agora essas outras perguntas que foram feitas, né? Pela Silvonete, pela Gleiciane. Olha só. A lei de Deuteronômio 24 diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter achado coisa indecente nela. Agora presta atenção numa coisa. Lembra o verso anterior que nós lemos acerca dos irmãos que descobrem a nudez? A mesma palavra usada para nudez naquela lei é a mesma utilizada aqui. Então aqui diz referente ao homem ter descoberto que a nudez de sua esposa já foi exposta a um outro homem. Você está percebendo? Então o que acontece? Houve uma exposição da sua nudez. É algo pequeno, não é? Sim, é pequeno. Por isso que Jesus falou, é a dureza do coração do homem. Então, se ela descobre que essa mulher já expôs a sua nudez a algum homem, em qualquer momento do passado. Por que do passado? Porque se fosse depois de casada, seria adultério. Adultério levaria à morte. Se além da nudez ela tivesse tido relação sexual com ele, então seria prostituição. E prostituição levava à morte. Se essa nudez tivesse sido exposta a um irmão dela, era morte. Então aqui foi a nudez exposta a qualquer outra pessoa, tá? Agora presta atenção. Ele escreveu uma carta de divórcio, entregou na mão dela e mandou ela embora. E se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, agora presta atenção. Assim como Jesus falou, caso o divórcio ocorresse não sendo por causa, da situação indecente aqui, dessa imoralidade, conforme prevê a lei de Moisés, cometeria adultério, Quem se casasse com ou divorciado ou com a pessoa, que divorciou, cometeria adultério. Entretanto, se o divórcio sair nestes termos, a mulher casava-se com o outro, legitimamente, tá? E o homem que se divorciou dela poderia casar com outro também, legitimamente. Porém, olha só o que diz aqui. E se este novo marido, passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio, por que agora esse novo marido vai escrever uma carta de divórcio? Porque pode ser que essa mulher pegou a carta de divórcio para ela não ser morta na sua comunidade e ela mudou de cidade. E ela foi para um lugar onde ninguém conhecia ela e lá ela se casou. E aí lá onde ela se casa, este novo marido em um determinado momento descobre. E aí faz nova carta de divórcio e dá a ela. E a entregar a sua mulher e a mandar embora da sua casa, ou se porventura esse segundo marido vier a morrer, ou seja, agora ela se tornou viúva, Então, o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo. Abominação diante do Senhor. Assim, vocês não farão pecar a terra que o Senhor seu Deus lhe dá por herança.
Família, vamos responder algumas perguntas importantes agora. Poderia haver segundo casamento sobre essas condições, uma vez que houve o divórcio? Segundo a lei de Moisés, sim. Os fariseus destacaram isso e Jesus deu ok, né? Jesus falou, portanto, se porventura o divórcio ocorrer não sendo por causa disso, aí seria adultério. Ou seja, sendo dessa forma, não há o que falar de adultério. Entretanto, casou-se de novo. E aí agora esta mulher, ou ela recebe nova carta de divórcio, ou seja, ela fica livre de novo para se casar-se, ou ela ficou viúva, ou seja, ela está livre na pista, né? Licitamente ela pode se casar com quem for. Por que que a lei proíbe ela voltar para o primeiro marido? Porque agora Deus diz assim que é uma abominação, porque houve uma contaminação dessa mulher. Por que contaminação? Porque ela havia pertencido a um único homem. Este homem a desprezou, simplesmente porque outro homem viu a nudez dela. E agora ele, com o coração duro, expôs ela a sua nudez, a sua intimidade a um outro homem. E este ato era um absurdo. E agora essa mulher se contaminou. Por isso a lei proibia agora o homem tornar a pegar sua mulher de volta. Agora presta atenção. Lembra que eu falei para vocês que as leis que Deus instituiu tinha como propósito muito mais a prevenção do que a punição? Deus não queria, e não foi o propósito de Moisés ao escrevê-la também, mas Deus não queria que de fato a mulher se separasse e casasse, não. E nem queria que o homem tivesse o coração duro para isso. Por isso a lei diz, você pode até mandar embora, mas se você se arrepender amanhã, você não vai poder pegá-la de volta. Simples assim, sabe? E aí tu vai ter que ficar sozinho. Aí pensa uma coisa, o homem namorou aquela mulher, sonhou, sabe? Conversou com os pais, se casou, passou muito tempo, aí ele descobre a coisa indecente, a imoralidade. Ou seja, havia um envolvimento, havia um carinho, havia um sentimento, havia uma história. Agora a lei vem e fala assim, olha, se você abrir mão disso tudo, agora você não pode voltar a morar com ela. Ou seja, literalmente o homem teria que sacrificar a sua felicidade, a sua paz, para poder se ver livre dessa mulher. E é por isso que a lei não permitiria voltar novamente. Agora vamos lá. Apareceu duas pessoas aqui levantando uma situação interessante. A Raquel e a Michele falando assim, gente, muito complicado de entender, tô boiando. A Michele falou assim, eu também estou sem entender. Então calma que ninguém vai ficar sem entender nada. Vamos explicar aos poucos. Deixa eu só molhar minha garganta. Eu vou fazer um breve resumo aqui, tá? Para Michele e para Raquel. E se tiver mais alguém sem compreender, eu recomendo, volta o vídeo, talvez assista de novo desde o início para vocês entenderem. Em Mateus 19, é dito assim que os fariseus questionam a Jesus se pode haver divórcio por qualquer motivo, separação por qualquer motivo, e Jesus diz que não pode. Aí vem as palavras de Jesus dizendo que em caso de prostituição, que é uma referência ao pecado da imoralidade lá da lei de Moisés, que é o que eles estão discutindo no momento, então poderia haver a separação. Nós vimos aqui que a palavra utilizada para descrever a prostituição, a imoralidade sexual, no grego foi utilizada a palavra porneia, que tem vários significados. Porneia pode significar prostituição, fornicação, imoralidade, idolatria, homossexualismo, incesto, relações sexuais ilícitas. Porneia vale tudo isso. Eu mostrei aqui nas leis de Moisés que cada uma dessas palavras que eles atribuíram à porneia
na lei de Moisés havia uma sentença específica. Então, em caso de prostituição, tinha uma lei específica. Em caso de incesto, uma lei específica. Em caso de homossexualismo, uma lei específica. Ou seja, quando utiliza-se a referência de porneia, você não pode pegar a palavra, né, que é super abrangente, e simplesmente sair separando as pessoas. Porque na própria lei que Jesus estava conversando ali com os fariseus, não permitia. Inclusive eu trouxe que Deuteronômio 22 diz que em caso de adultério não era permitido o divórcio, porque era condenação de morte. Certo? Então tinha todo esse contexto. Em Mateus 19:9, Jesus ele está dizendo que pode haver separação se for nos termos da lei de divórcio que Moisés escreveu. Essa lei do divórcio, ela previa o quê? O homem casou-se com a mulher e descobriu que ela, em algum momento, havia exposto a sua nudez a um outro homem. Então, pode ser que ela deu uns beijinhos, que deu umas apalpadas onde não devia, né? Fez alguma coisinha ali oral. O homem descobriu isso. E praticamente o divórcio é a anulação do casamento. Porque agora ele faz uma carta, fala assim, ó, a mulher fez um negócio que eu não gostei, tá aí. E por que fala dureza do coração? Porque não tinha como provar. Era a palavra do homem contra a palavra da mulher. E aí, para ela não ser morta, igual todas as outras leis, né, previa a morte, agora ela pega essa carta de divórcio e está livre. E o homem está livre também. Então, assim, como o homem não tinha como provar e como a mulher não tinha como provar, os dois separam, cada um para um lado, e aí eles vão seguir a sua vida novamente. Só que por mais que essa lei traga, né, essa situação, né, que aparentemente olha e fala assim, ué, então tá tudo certo, fez a carta de divórcio, ninguém morre, só que Jesus fala assim, não, mas isso é por causa da dureza do coração do homem. Porque o intuito era que ele não endurecesse o coração. O intuito era que perdoasse, né? E por causa disso. E agora permitiu-se então a separação. Houve a separação, agora também Deus não permitia voltar, porque já virou palhaçada, né? Vai expor a mulher ao pecado, vai expor a mulher a outra intimidade e por isso não faria sentido nenhum os dois voltarem, tá? Sobre essas circunstâncias. Basicamente, este é o resumo. Só que nós ainda temos perguntas a responder, tá? A pergunta que nós temos a responder é o seguinte. Afinal de contas... a Ana fez uma pergunta legal. Diego, mas isso tudo vale para hoje? Nós vamos responder isso. Mas afinal de contas, em quais situações que esta lei ela é ineficaz? Porque está todo mundo hoje, né, se separando, fala de Mateus 19:9, fala assim, não, eu me separei porque foi adultério, foi prostituição, foi fornicação. Eu separei porque... Ei, pera lá. Você já viu que não é assim, né? Eu vou falar para você em que caso que esta lei ela não vale, tá? Nos dias de hoje. Presta atenção. Primeiro caso. Aí agora você está assistindo esse vídeo. Vamos supor que você se separou há alguns meses atrás, já se divorciou, e aí você descobriu isso. Aí você fala assim, Diego, então quer dizer que se eu tiver descoberto que a minha mulher já teve uma intimidade com outro homem, então eu posso fazer carta de divórcio com ela, né? Para ela. Não posso? Poderia. Mas se hoje vocês estão separados porque houve um adultério, porque houve uma briga, por qualquer outro motivo, então tu tá em pecado. É simples assim. Esta lei ela só era eficaz na seguinte situação. E aí eu acredito que até hoje nós podemos aplicá-la, mas eu vou fazer uma ressalva. Vocês dois estão casadinhos, presta atenção. Maria e José aqui, ó, casadinhos assistindo o vídeo, certo? E aí José está assistindo o vídeo e fala para Maria bem assim,
Maria, que situação, hein? Você tá vendo o que esse homem tá falando? Aí a Maria pega e fala assim, pois é, José, mas eu acho que eu sei o que é isso. Eu acho, José, que o que ele está dizendo é o seguinte, porque, quando eu tinha 16 anos, José, meus primos foram lá para casa e aí eu tomei banho com o meu primo Pedro. Aí ele viu minha nudez e tudo, né? E aí eu acho que é nesse caso que se aplica. Aí o José escuta a história e fala assim, o quê? Eu casei com você virgem, pura, todos esses anos. E o Pedro tomou banho com você. Ele viu sua nudez. Ele passou a mão na parte onde eu beijo, onde eu faço. Ah, não, Maria, eu não acredito. Eu não dou conta de viver com isso, não, Maria. Eu vou me divorciar de você. Basicamente, a lei do divórcio ela é eficaz nesse caso. A mulher fez algo ilícito, ela casou escondendo algo. O homem, na dureza do seu coração, decidiu não perdoar e vai dispensá-la. Depois não há o que falar de arrependimento e querer voltar, se ela vier a se deitar com outro homem. Então, assim, neste caso, né, a lei do divórcio teria alguma eficácia. Mas se você já se separou por qualquer outro motivo que seja, então você está tentando usar de conversa. Então não pode. Lembra que eu falei para vocês que eu ia trazer uma ressalva em relação a esse assunto? A ressalva é a seguinte. Algumas pessoas, ainda não teve ninguém, eu acho que aqui no chat falou isso, mas depois vocês vão no comentário, vai ter gente que nem vai chegar nessa parte e vai ter escrito isso. Vai falar bem assim, Diego, mas e a graça de Cristo? Você está aí só falando de lei, lei, lei. E a graça? Eu não ouvi nada da graça, porque a graça de Cristo, Diego, já isentou nós de tudo isso. Então deixa eu te falar um pouquinho a respeito da graça. A graça faz com que o mesmo Deus que diz que em caso de adultério tu morreria, esse Deus agora ele não te mata, mas ele te dá tempo para que você se arrependa. E aí neste tempo, para você se arrepender, a graça de Cristo, por meio do teu Santo Espírito, trabalha na tua mente para que você se arrependa e se converta dos teus maus caminhos. A graça de Cristo está aí para isso. Ah, Diego, então quer dizer que se eu adulterar e casar com outro eu estou errado? Sim, está. Você está aplicando a graça da forma errada. Você lembra da mulher adúltera que levaram até Cristo e falou assim, ela tem que morrer. Ok. Jesus anulou a lei? Não. Mas ele aplicou a graça. Jesus agora se curva diante dela, começa a escrever na areia. Muitos supõem, né, que são os pecados de todos que estavam ali, que também levava para a condenação. E agora cada um vendo que também era condenado, abriu mão de executar a sentença e foi saindo. A graça de Cristo fez com que aquela mulher não fosse morta. E Jesus ainda falou, olha, se eles não estão te condenando, eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Ou seja, agora vá, uma vez que você recebeu o perdão, converta do teu mau caminho. Então presta atenção, a graça de Cristo para você que um dia se separou, para um dia que repudiou sua mulher, para um dia que cometeu um adultério, para um dia que você foi lá e casou com a amante, presta atenção, a graça de Cristo não legitima o teu pecado, mas a graça de Cristo te dá a oportunidade de você se arrepender de tudo isso, para que você não morra por causa desse pecado, e te dá a oportunidade de você voltar e restituir aquilo que você não deveria ter maculado. Você está entendendo o que é a graça? A graça é isso. Então, para aqueles que vêm com essa conversinha, mas é a graça, Diego, hoje a graça nos livra de tudo. Ei, vigia, varão. Outra situação que a lei do divórcio é ineficaz. Se o marido sabia da condição anterior de sua esposa. O que seria isso daqui? Lembra o exemplo que eu falei da mulher, da Maria e do José? Que a Maria falou, né, que estava banhando, né? E ali estava banhando, e aí com Pedro e não sei o quê. Você lembra?
Aí o homem pega e fala assim, eu vou te dar carta de divórcio, porque você expôs a sua nudez, conforme a lei do divórcio, meu coração é duro e eu vou me separar de você. Aí a Maria pega e fala assim, não vai não. Sabe por que você não vai? Porque você lembra que eu te falei isso? Você lembra que isso para mim era um trauma? Que eu contei para você? Falei assim, nossa, José, eu sofro muito, porque um dia eu fui tomar banho, o Pedro entrou no banheiro, tomou banho comigo, eu só chorava, sabe? E eu fiquei arrasada. E eu contei isso para você, e você sabia. Agora que você está falando que, né, descobriu que pode separar por causa disso, mas não pode não, porque você sabia. Você não descobriu isso depois de casado. Você já sabia disso. E mesmo assim quis casar-se comigo. Você está percebendo? Em situações em que o homem já sabia, então não há o que se falar em divórcio. Terceira situação. Se houver fornicação entre o casal. Ou seja, se tu casou com a tua mulher e antes de você levá-la para casa, unir-se, deixar pai e mãe, tu teve relação sexual com ela, então isso foi o pecado da fornicação. E você lembra a consequência do pecado da fornicação? É viverem juntos até a morte. Ah, Diego, mas peraí, Diego, eu forniquei com ela, mas aí eu descobri que antes ela já tinha mandado uns nudes pelo WhatsApp, não sei o quê. Ei, mas se fornicou com ela, agora é até a morte. Talvez a fama dela, né? Talvez você descobriu. Ah, Diego, ó, fulana ali, ó, e ela manda nudes, ela é facinha. Aí você vai lá, teve relações sexuais com ela. Aí foi descoberta. Aí casou. Aí você pega e fala assim, ah não, essa mulher é rodada, eu vou separar dela. Não vai não. Porque a lei não permite. Porque se houve fornicação, agora tu vai ficar com essa mulher até a morte. Ponto final. Antes de eu fazer a última consideração, a Cíntia estava falando aqui assim, ó, todos falam que eu estou em fornicação, pois apenas moramos juntos. Cíntia, eu já respondi isso à luz da Bíblia, né? Que o fato de morar junto não é fornicação. Nunca foi na Bíblia considerado fornicação, tá? Aí você diz assim, eu preciso me casar para fechar brechas e Deus abençoar? Presta atenção. Eu também já fiz um vídeo aqui que eu deixo bem claro, expõe biblicamente que casar-se tão somente não é requisito para que Deus abençoe. As bênçãos Deus derrama sobre o casamento quando homem e mulher buscam essas bênçãos. Mas se você pertence, participa de uma congregação, de uma comunidade cristã, aonde eles, na ignorância ou por qualquer outro motivo, considerem pecado você não ter um papel assinado por um juiz, ou um papel assinado por um escrivão, ou um vídeo de um pastor que você nunca viu na vida abençoando vocês dois como casamento, bem, faça isso então, faça isso. Chama seu marido e fala assim, meu bem, vamos logo dar um papel para esse povo, porque assim, eles inculcaram que isso é errado. Se você não quer deixar essa denominação, para você não produzir escândalo, e a Bíblia fala, né? Paulo fala a respeito disso, tem uns que a fé é tão fraca que se escandalizam por qualquer coisa. Então, para não causar escândalo neles, casa, vai lá no cartório, paga lá 300, 500 reais, sabe? Faz essa carta, entrega lá para o seu pastor, fala, tá aqui, ó, pronto. E problema resolvido, sabe? Não precisa a igreja ficar pegando no seu pé por causa disso, porque não tem referência bíblica. E você também não precisa ficar implicando da igreja, porque é algo muito fácil, né? Vai lá e resolve. Faz o papelzinho, pronto. Agora, para Deus, não tem nada a ver. Aí vem a Marieras. Diego, me responde, por favor. Alguém deixar ver a nudez é a única coisa que permite o divórcio? Segundo a lei de Moisés, sim, Mari. Porque em caso de adultério, em caso de relação sexual antes do casamento, era morte. Este pecado que hoje a gente banalizou nos dias de hoje, que a gente acha tudo muito simples, para Deus não, sabe? Para Deus, um homem e uma mulher tendo relação sexual de maneira ilícita é morte. Era algo que Deus era inadmissível. Por isso que em caso da exposição da nudez,
permitia-se o divórcio, mas e as consequências que ficavam, né? A humilhação, a exposição, enfim. Mas o problema, Marieras, e isso é tão esquisito hoje para nós, porque para nós é normal, né? Eu escuto pais com filhos adolescentes que dão camisinha para os filhos de 14, 15 anos e falam assim, ó, meu filho, usa camisinha, hein? Porque, ó, não vai fazer filho por aí, hein? Não vai pegar AIDS. Pra gente, ó, isso daqui não tem valor nenhum. Pra Deus, tem. E muito, sabe? Por isso que é tão radical. Agora, família, presta atenção numa coisa. Talvez você ignore tudo que esse vídeo explicou. Acerca do pornéia, moixéia, os pecados à luz da Bíblia, as leis de Moisés, o que Jesus falou de adultério. Você não ouviu nada disso. Você só ouviu Jesus falando assim. Ah, é por causa da dureza do vosso coração. Se você acha que a dureza do seu coração é um grande trunfo para você usar por aí explicando ou justificando o seu adultério, lembra do que Paulo escreveu aos Hebreus, que diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureça o vosso coração. Presta atenção numa coisa. Coração duro não tem louvor nenhum. Coração duro não habita o Espírito de Deus. Um coração duro não consegue ser sensível ao próximo, a Deus, a palavra do Senhor. Um coração duro não perdoa. Um coração duro não é perdoado por Deus. Um coração duro não herda o reino dos céus. Então presta atenção. Não queira ter um coração duro. Não queira preservar muito mais os teus desejos, o teu orgulho, o teu egoísmo, à vontade do Senhor. Não faça isso. Portanto, se hoje você ficou mais de 1 hora aqui nesse vídeo e chegou nesse momento onde a palavra do Senhor está dizendo, se hoje você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Você casou com uma segunda pessoa? Ei, a graça de Cristo é o que fez com que você não fosse consumido até esse momento. E agora você tem o poder de restaurar o seu casamento. Se você se separou da sua esposa, se você largou a sua esposa, quer seja por adultério, quer seja por raiva, quer seja por causa da família dela, ei, volta, restaure esse relacionamento. É a vontade do Senhor. A graça de Cristo está aí, ó, para o teu Santo Espírito trabalhar no teu coração, no coração dela, para vocês voltarem. Percebe? E família, preste atenção numa coisa. Diante de tudo isso, a palavra do Senhor, ela é harmonizada de Gênesis a Apocalipse. Ela foi escrita, inspirada pelo Espírito de Deus, e Deus não muda. Deus não muda. Deus não comete equívocos. Nós, seres humanos, sim. Mas a palavra de Deus não. Portanto, não endureça o vosso coração, sabe? Não se deixe levar pelos tempos em que vivemos, porque são tempos maus. É tempo de muita maldade, sabe? Hoje pode tudo, hoje está tudo liberado, hoje é tudo em nome do amor, em busca da felicidade. Ei, vá para as palavras do Senhor e eu tenho certeza que encontrará descanso e repouso para sua alma, tá bom? Dito tudo isso, esclarecido tudo isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se porventura a primeira vez que está assistindo não é inscrito no canal, se inscreva. Família, lembrando, viu? Porventura está gostando desse formato, trazendo mais conteúdo bacana, beleza? Então, deixa o seu curtir aqui no vídeo para eu saber que você gostou realmente. E olha, se porventura você não se sentir seguro ainda de defender essa verdade onde quer que você vá, compartilhe esse vídeo. Deixa esse vídeo falar ao coração de pessoas que podem estar com corações duros. Existem pessoas, talvez, que hoje está consultando um advogado, cogitando uma separação. Você já pensou se essa pessoa receber esse vídeo? E de repente ela se inclinar ao Senhor e buscar em Deus? Ei, só depende de você, sabe? Você já pensou esse vídeo cair no celular daqueles que se separaram e que talvez acha que está tudo bem e tudo mil maravilhas?
ele poderá ser uma benção, não pode? Só depende de você. Compartilhe, tá bom? Família, dito tudo isso, eu não vou poder responder a todos, porque senão hoje a gente não termina o vídeo, mas nós nos encontramos no próximo vídeo. Família, até mais. Tchau, tchau.